Glória a Deus, aleluya, qué bom, qué benção, qué maravillosa oportunidad de poder estar con todos vocês en este tempo de estudo as parábolas de Jesus. Meu nome é David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti, em Zurich, Suiza, e como sempre um prazer, um verdadeiro prazer poder estar com todos vocês para estudar a maravillosa palavra de Deus. E como sempre oramos, Senhor, te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque nuevas son cada mañana tus misericordias y porque podemos nos sentar para escuchar a tu palabra. Te pedimos, Señor, que fale a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Podamos recibir, Señor, aleluya, a mensaje, a palabra que será de edificación para nuestras vidas. Te pedimos todo en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bem, hoje vamos a falar de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Como sempre, vamos a falar do contexto desta parábola. E eu peço a você que fique conosco con estos minutos. Más ou menos este estudo dura como unos 30 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos. Pero fique conosco porque eu sei que vamos a aprender algo muito interessante nesta hora. Mire, não se sabe ao certo onde Jesus estava quando contou esta parábola, a parábola do fariseu e o cobrador de imposto ou o publicano. Mas é possível que Jesus estivesse a caminho de Jerusalém, porque no, esta parábola está en Lucas capítulo 18, y en Lucas capítulo 17 fala de que Jesús iba de camino a Jerusalén, ¿no? En el capítulo 17, no verso 20, ahí se encuentra con los fariseos. Y esos fariseos le preguntaban sobre la vinda del reino de Dios. Jesús le responde que, Jesús le responde que esa vinda no va a tener sinal, no va a llegar con aviso a vinda del reino. Mas después, estoy hablando del capítulo 17, él le fala con sus discípulos para ensinar algunas das sinais de su vinda no futuro, también como algunos avisos, advertencias de cómo debería él estar preparado para el retorno de Jesús. Ok. No capítulo 18 comienza contándoles la parábola do juiz injusto. Ya hablamos de esa parábola algunas semanas atrás, donde Jesús ensina la importancia de orar siempre, de perseverar en la oración. Ok. Y en el verso 9, él va a entrar a falar de esta parábola dos fariseos cobrador de imposto, mas él fala porque dice así en el verso 9, que él notó, que Jesús notó que algunos confiaban, algunos judeos confiaban en sí mismos como justos y desprezaban a los otros. No contexto da oração. Então, no contexto da oração, que fala da oração, perseverar na oração, e agora ele começa a falar desta parábola que tem que ver com a oração. Eu quero que você preste muita atenção, porque há coisas muito interessantes que vamos a aprender agora. Mire, no verso 10 a 11, ele dá esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Oh Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu quero dizer que os fariseus, por si talvez você não saiba, o fariseu era uma seita dentro do judaísmo que surgiu em 150 anos antes do nascimento de Jesus. Era um movimento religioso, mas também era político. Os fariseus ensinavam a lei de Moisés e eles tinham padrões bastante altos, ainda que viviam de uma maneira hipócrita. Jesus muitas vezes fala deles como hipócritas. Por quê? Porque falavam uma coisa e faziam outros.
É mais, Jesus chega a falar deles falsos mestres. Era conhecido os fariseus de muitas excentricidades e de colocar cargas nas pessoas que eles não levavam. Isso gostava muito os fariseus. Dizer aos demais como eles têm que viver uma vida agradável, mas eles não viviam assim. Pero os publicanos, os recaudadores de impostos, eram judeus que arrecadavam imposto para o Império Romano. Tal vez pensando assim, esse trabalho em si não era pecado, porque a Bíblia os considera pecadores, e Jesus mesmo fala dos publicanos como pecadores, porque estos publicanos enganavam ao povo judeu para cobrar mais do que deveriam e tinham o apoio de Roma. Eles reconheciam a autoridade de Roma, algo que para os judeus era totalmente digno de desprecio, porque para ellos só Deus era digno de reconocer como autoridad y a ley de Moisés. Entonces, estos publicanos, estos cobradores de impuestos, reconocían autoridad, servían a Roma y por eso eran tan desprezados, aparte que robaban, ¿ok? Eran muy odiados, desprezados y especialmente pelos fariseos que acreditaban que eles, os fariseus, eram o exemplo de um verdadeiro judeu, mas esos judeus, que eram publicanos ou cobradores de impostos, eram o exemplo de um falso judeu. Bem, então, aqui no verso que encontramos, que acabamos de ler, encontramos dois homens, um fariseu e outro publicano, com o mesmo propósito, o propósito de orar, no mesmo lugar. Ambos llegan, ¿verdad? Con ese propósito de falar con el Señor, mas vamos a encontrar con una actitud diferente. Y lembremos que a palabra de Deus é um espelho onde cada um de nós tem que olhar para si mesmo. Amém? Então vamos a olhar na palavra de Deus o como estão nossas vidas. Amém? Conforme a estes exemplos. Vamos a notar a atitude do fariseu. Primeiro, no verso 11, dice que o fariseu estava de pé. Estava de pé. Era normal estar de pé, mas sabemos que os fariseus gostavam de estar nos primeiros lugares. Fariseus gostavam de serem vistos por todos. Eles gostavam, tinham um desejo especial de serem reconhecidos, de chamarem a atenção para si mesmo. Jesus fala em outras ocasiões que não sejamos como os fariseus que gostam de orar nas praças. Lembra quando o Senhor ensinou o Pai Nosso? Não busquem chamar atenção no serviço a Deus. Se queres falar com o Pai, que ensina Jesus? Vai sozinho com ele, fecha a porta do teu aposento. Então, os fariseus gostavam, por isso é que Jesus fala disto, gostavam de ser ouvidos pelos outros, de ser reconhecidos. Aqui estou eu. O seguinte que notamos na atitude do fariseu, conforme que fala Jesus, é que ele dice, daba de pé, dice, así oraba consigo mismo. Con esta frase, Jesús deja bem claro que não estava falando com Deus. Vou repetir isto. O fariseu não estava falando com Deus. O fariseu estava orando consigo mesmo. Ele estava buscando as palavras, ele estava buscando as frases para que todo mundo reconhecesse, oh, que bom fala, que bom ora este fariseu. Mas Jesus deixa bem claro, Deus não estava escutando. Este fariseu estava no lugar certo para fazer uma coisa certa, mas com sua atitude ele tinha as portas dos céus fechadas.
Escuta bem isto porque é muito importante. Né? A atitude fecha as portas dos céus. Ele continua e diz ao fariseu: graças te dou que não sou. Os fariseus gostavam. E os que têm espírito fariseu também hoje dentro das igrejas, temos que reconhecer isto, porque o fariseu é um exemplo para nós de lo que não temos que fazer. E, felizmente, a vezes há crentes que têm espírito, atitudes farisaicas. Fariseus gostam de se comparar com os outros. Gostam de comparar principalmente com aqueles que consideram espiritual e socialmente inferiores. Note que no há arrependimento en suas palavras, nem gratidão verdadeira. Ele agradece por não ser, em vez de reconhecer que não merece ser. Porque uma coisa é que você diz, oh Senhor, eu te dou graças pelo que tenho, não mereço. Graças pelo ministério, não mereço. E você está reconhecendo, mas você não está comparando. Não é bom comparar. Obrigado, Deus, porque eu não sou como aquele, eu não sou como aquele. O orgulho espiritual nos distancia tanto do Senhor que nem Deus nos ouve. O orgulho espiritual nos distancia tanto de Deus que nem Ele mesmo nos ouve. Ele se compara com quem? Dice, com os demais homens, roubadores, dice, injustos, adúlteros. Dice, nem ainda com este publicano. O fariseu não ora por outras pessoas, viu? Ele não ora, não tem empatia com outras pessoas. Ele não ora com outras pessoas que estão em piores condições. Ele usa a essas pessoas como plataforma para dizer, eu sou melhor que estes. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer encontrar um fariseu em sua igreja? Ouça como ele ora, como se gaba do quanto ora, de como Deus o usa, porque Deus me usa, de qual santo sou eu, de quanto, como Deus me usa, de quanto oro, de quanto jejum. Irmão, irmã querida, temos que ter cuidado. A palavra de Deus nos chama a ser muito cuidadosos de alabarnos a nós mesmos de todo o que eu faço e de como Deus me usa. O Senhor conhece nossos corações. Ele sabe. Amém? Cuidado com isto. Porque quando falamos assim, estamos com uma atitude que Deus aborrece. Porque de alguma maneira estamos desprezando a outros que estão em outras condições, que não são como eu. A vezes nos encontramos de próprio dentro dos ministérios, né? Ministério onde os pastores têm que sacar a alfombra vermelha, têm que reconhecer, eu sou convidado, então você tem que reservar um hotel de 5 estrelas, você tem que, eu preciso disto, eu preciso do outro. Irmão, temos que ter muito cuidado com isso. A verdade é que o orgulho espiritual pode dañar nossa comunhão com Deus e totalmente todo nosso testemunho. Note que mais dice no verso 12: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de todo quanto ganho. Este fariseu não conhecia a graça de Deus. Não conhecia a graça de Deus. E pensava que fazendo as coisas agradava a Deus, mesmo tendo o coração morto. Ai, temos que ter muito cuidado com glorificar o que fazemos para Deus. E pensar que Deus está mais contente comigo porque eu faço coisas que com aquele que não faz nada. Não conquistamos a Deus pelo que fazemos. Não conquistamos. A palavra de Deus não diz que conquistamos o que o Senhor se agrada pelas coisas que fazemos. Ele diz em sua palavra, o coração contrito e humilhado não desprezará o Deus. Se a nossa relação com Deus depende do que fazemos,
se a nossa relação com Deus depende do que fazemos, e temos que fazer, e temos que fazer muitas coisas, e ser reconhecidos, e pensamos que, que Deus nos ama por isso, que nossa relação com Deus depende. Mire, somos iguais que esses fariseus. E ainda não aprendemos o mais importante. Deus não nos ama pelo que fazemos. Deus nos ama e é isso. E já está. Claro que Deus espera de que obedeçamos. Claro que Deus espera que cumpramos con los mandamientos. Claro que Deus espera, ¿verdad? Que seamos fiéis a Él. Claro que sí. Pero Él no te va a amar más. ¿Mm? O problema de esto es idolatrar as actividades, idolatrar o que hacemos y desprezar. Debemos tener cuidado de somar esfuerzos a vida cristã pensando que así seremos mejor vistos pelo Señor. Este fariseo tenía dos problemas en su oración: a autoconfianza y desprecio pelos otros. A autoconfianza y desprecio pelos otros. Al principio falei que tenemos que olhar como un espelho y realmente olhar cómo están nuestros corazones. A autoconfianza. Pelo que yo faço, no como este que no hace nada. Cuidado con eso. Vejamos agora a atitude do publicano. Mire qué diferencia. No verso 13 dice: mas o publicano, estando en pé de longe, ni ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sé propício a mim, ó pecador. A palavra de Deus dice também que ele estava em pé, pero ele estava, dice, de longe. De longe de onde? De longe, ¿verdad? De la parte delantera, ¿no? Perto, más perto del lugar donde se pregaba, ¿verdad? A palabra. Él estaba longe. Este publicano fue humilde de corazón. Y él mismo reconocía que nem debería estar allí. Él quería pasar desapercibido porque conocía los desprecios de los otros y también conocía la santidad de Deus. Note que él no quería atraer atención. Él solo quería una cosa: a misericordia de Deus. Y note esto también. Él escuchaba lo que el fariseo falaba, porque los fariseos falaban alto. Mas mismo así, él falaba con Deus. Tal vez você vai escutar desprezo mismo dentro da própria igreja. É possível. Você tem que escutar a Deus e não permitir que seu coração guarde coisas. Porque ao final, o que acontece é que o seu relacionamento com Deus é o que sempre se vai dañar. Escute a Deus. Escute ao Senhor e fale com o Senhor. Não escute outras coisas. Ele só queria misericórdia. Era tanta su actitud de humillación que dice que ainda no quería levantar los olhos. Este hombre estaba centrado en Deus. Él no importaba si aquel fariseo falaba de él mismo lá. Él no quería ser reconocido. Él no quería que ninguém prestase atención para él. Él no estaba procurando por nada que estuviese perto. Él solo quería olhar para Deus. Y él reconocía: no soy digno siquiera de levantar a minha cabeça diante de Deus. A palavra que batia no peito probablemente não era literal, ¿verdad? Donde a pessoa dá golpes com sua mão o seu punho no peito. Probablemente não era literal, como um gesto físico, mas sim uma expressão de profundo arrependimento. ¿Por quê? Mire, porque você pode. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con las formas nosotros que hacemos, las formas externas. Los evangélicos pentecostais gostamos muito de fazer coisas com as mãos, e é bom levantar as mãos, ¿verdad? Dar palmas. Hay coisas, ¿verdad? Pero lembre, o Senhor vê a atitude do coração. Então, muitos pensam que mais que dar-se golpe de peito com o punho, com a mão no peito, realmente este hombre estaba con un profundo arrepentimiento, con un corazón partido
abatido, com um coração quebrado por causa da culpa, da aflição, pelo pecado que ele tinha cometido. E ele estava quebrando, Senhor, quebrando meu coração. Tá? Quando você fala com Deus com sinceridade, com honestidade, e ele diz, Senhor, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de que o Senhor me escute. Tenha misericórdia, suas palavras são como golpes em seu próprio peito. Quando você fala assim, suas próprias palavras são esses punhos que quebrantam seu coração. E ele falava somente uma coisa. Mira que coisa falava. Mientras que o fariseo falava, eu não sou como esse, não sou como os demais, aqui estou, eu sou a última Coca-Cola no deserto, eu jejum, do dízimo. Ele somente falava uma coisa: Deus, se propício a mim, oh pecador. Uma única frase, um único desejo: Senhor, ten piedade de mim, porque pequei contra ti. Mire, aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor sabe que diante de sua santidade só vale o arrependimento genuíno. Você vai encontrar que aqueles que realmente têm um encontro com o verdadeiro Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a sua santidade, sabe que diante dele, o único que podemos fazer é quebrar nosso coração, é humilhar-nos ante seus pés e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Todos nossos pecados estão abertos ante sua luz. Todos nossos defeitos são vistos ante seus olhos, como chama de fogo, como diz no Apocalipse. Aquele que realmente tem um encontro pessoal com Jesus não é como o fariseu. Porque o fariseu está na carne, olha para si mesmo e se cree algo. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus sabe que não é nada. Sabe que não é nada. E com essa atitude humilde se presenta e fala com Deus. Versículo 14, Jesus diz: Digo vos que este, o publicano, deseou justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que a sí mismo se exaltar será humillado, mas o que a sí mismo se humillar será exaltado. Jesus deixa claro quem foi ouvido desde o céu e quem não foi. Note isto porque isto é muito triste. O fariseu voltou para casa do mesmo jeito, com os mesmos pecados. Ou pior ainda, Deus não quis ouvi-lo. E ainda mais triste, ele continuou vivendo e acreditando na sua mentira, que era um servo de Deus. E para Deus era um total desconhecido. Esto tem que fazer-nos refletir. Esto tem que fazer-nos refletir. Nós pensar que somos servos de Deus e para o Senhor somos uns total desconhecidos. Que não gosta nem quer escutar. Sabe o que significa isso? Que você vai para a igreja, canta e o Senhor não quer escutar. Isso me lembra a história de um homem idoso. Ele cantava em uma coral, em uma igreja. E então na coral estavam trocando já as pessoas por causa da idade. E falaram com este irmão que já tinha 80 anos. Irmão querido, já chegou o momento de você tem que sair da coral, estão chegando vozes novas, então vamos a pedir a você, por favor, que já não venha mais aos ensaios. Este homem com tristeza, porque leva toda a sua vida cantando nessa coral. Falou para Deus, Senhor, Senhor, ajuda-me. Eu gostava de cantar nessa coral. Me sentia útil na igreja cantando nessa coral. Deus, faça alguma coisa. E sabe que o Senhor Jesus falou para ele? Que coral?
se eu somente te custava a você. Que coragem. Ai, que o Senhor nos ajude, ¿eh? Que el Señor nos ayude a tener un corazón contrito y humillado. O publicano alcanzado perdón. Fue justificado porque reconoció su pecado y se humilló. Entonces Jesús enseña una verdad poderosa y eterna. Quien se exalta, quien se considera mejor que nosotros, aquel que tiene una autoconfianza y desprecia a los demás, será humillado por Dios. Mas aquel que es humilde de corazón, aquel que reconoce que no merece nada, o Señor lo levanta. ¿Cómo? Y ya termino con esto. ¿Cómo yo puedo saber si soy humilde de corazón? La palabra de Dios nos da respuesta, como todo. Da abundância do coração fala a boca. Examine as tuas palavras, como você fala sobre os outros. La próxima semana, si Dios quiser, continuaremos con esta parábola también interesante do retorno do propietario. Lembre que tenemos cultos domingos a las 4 da tarde pelo Facebook da Igreja Evangélica de Ruti en directo. También podemos seguir en la Instagram, amén, y en el canal también de la propia iglesia en YouTube. Señor, te damos gracias por tu palabra y en esta hora te pedimos que teu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Y si nuestros corazones están endurecidos pelo orgullo, te pedimos perdón. Limpa nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón. Y ayúdanos, Dios, aleluya, a vivir, Señor, con una actitud correcta diante de tu presencia. Obrigado, Deus, aleluia, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é grande. Ayúdanos a viver una vida que te agrada, con una actitud que te agrada, conforme a tu palabra. Pedimos todo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente